Salve, irmãos e irmãs! Vivemos um novo tempo, vivemos 2022. E como vamos viver 2022? Deixe-me falar um pouco sobre como Paulo buscou viver não 2022, mas lá por volta do ano 47, 48 da era cristã. Abra sua Bíblia, estamos refletindo em Romanos, e Paulo vai refletir isso para nós. No mesmo capítulo 1, do verso 8 até o verso 15, primeiramente. Primeiramente, dou graças ao meu Deus mediante Jesus Cristo, no tocante a todos vós, porque em todo o mundo é proclamada a vossa fé. Porque Deus, a quem sirvo em meu espírito no evangelho de seu Filho, é minha testemunha de como incessantemente faço menção de vós em todas as minhas orações, suplicando que, em algum tempo, pela vontade de Deus, se me ofereça boa ocasião de visitar-vos. Porque muito desejo ver-vos, a fim de repartir convosco algum dom espiritual, para que sejais confirmados, isto é, para que em vossa companhia, reciprocamente, nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. Porque não quero, irmãos, que ignoreis que muitas vezes me propus ir ter convosco, no que tenho sido agora impedido, para conseguir igualmente entre vós algum fruto, como também entre os outros gentios. Pois sou devedor, tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. A igreja é o corpo de Cristo. Paulo desenvolve isso escrevendo aos Efésios, escrevendo aos Coríntios. Ou seja, nós somos parte uns dos outros, formamos um corpo. E sabemos que esse corpo, ele tem várias funções, vários órgãos, células, tudo cooperam para o bem-estar do corpo. E Paulo começa dizendo exatamente isso. Dou graças ao meu Deus, mediante Jesus Cristo, no tocante a vós. Porque, ele diz claramente, em todo mundo é proclamada a vossa fé. Não sei você, mas eu tive o privilégio que a igreja me concedeu, sou muito grato à igreja, de exercer funções de liderança na igreja no Brasil, na América Latina e no mundo. E essa saudação, ela me toca profundamente, porque muitas vezes nós pensamos e reagimos e temos um modo de nos manifestar, um modo de cultuar e tudo mais, e nós achamos que aquele é o modelo. E essa vivência minha me mostrou, e eu aprendi a dar graças a Deus, pelos mais diferentes formas com que Deus operou e atuou na vida de outras comunidades. Por exemplo, celebrar a Deus no contexto da Igreja Metodista na Inglaterra é ter uma liturgia que está vinculada à tradição e à cultura deles, totalmente diferente da nossa, com cântico de hinos, mas um silêncio profundo, coisa que a gente não vê aqui no Brasil. Por outro lado, eu tive o privilégio de cultuar a Deus no contexto da igreja na África do Sul, por exemplo, e vi aquele culto que nunca acabava, as pessoas dançando, louvando a Deus, se tocando umas nas outras, o tempo todo se movimentando, e Deus estava operando também ali. Então, essa visão de um evangelho que é transcultural, que se comunica conforme a cultura humana, redimindo a cultura para alcançar o coração e levar as pessoas a confessar Jesus como Senhor e Salvador. Paulo era judeu. Em Roma, boa parte eram o que chamavam de gentios, pessoas, e especialmente por Roma ser a capital do império, havia gente de diferentes culturas. E desse grupo de diferentes culturas, como fora no dia de Pentecostes, porque havia judeus e prosélitos ali, como a gente vai ver no capítulo 6 de Atos dos Apóstolos, ou seja, gente que veio de contextos diferentes, mas foram transformados em uma unidade.
E o corpo de Cristo e a igreja do Senhor é isto. Nós muitas vezes queremos que a igreja reproduza a nossa forma de ser, mas a igreja vai muito além disso. Tive o privilégio também de estar no Oriente, no Japão, na Coreia, e ver a maneira como as pessoas cultuam a Deus. Uma coisa que me impressionou na Coreia é algo que eu diria, tive, não sei se existe isso, santa inveja, né? Eles são capazes, na igreja do Sundokin, o bispo da Coreia, e ele ao mesmo tempo pastoreava uma grande igreja, hoje com 121 mil membros, na época estava com 19 mil membros, cresce muito. E eles têm no subsolo do templo um salão de oração. E me impressionou como eles têm como fundamento a oração. Só em descer as escadas eu já fiquei, como a gente diz, arrepiado, né? Porque a presença de Deus era tão visível. E ali naquele chão, com tipo um tatame, como eles usam, havia mais de 200 pessoas, todas curvadas de joelho, com o rosto no chão, clamando ao Senhor. Não é? Só que era um clamor que parecia um cicio, assim, um sussurro, diferente de nós. Quando você vai a uma reunião de oração do grupo mais avivado, o pessoal está gritando, falando alto e tal. E ali eu vi uma maneira totalmente diferente de clamor, mas vi também, pelo discernimento do Espírito, a presença poderosa do Senhor. Paulo, quando escreve para Roma, ele pensava mais nos filhos na fé que ele conquistara. E você pode observar, lá no final, praticamente no final da carta, ele vai saudar uma quantidade de pessoas, alguns filhos na fé dele. Vou ler alguma coisa para você. Capítulo 16, verso 3 em diante. Eu não vou ler tudo, vou ler só alguns. Saudai a Priscila e Áquila, meus cooperadores em Cristo Jesus, os quais pela minha vida arriscaram a sua própria cabeça. Isso lhes agradeço. Não somente eu, mas também todas as igrejas dos gentios. Saudai igualmente a igreja que reúne na casa deles. Saudai meu querido Epeneto, primícia da Ásia para Cristo. Saudai Maria, que muito trabalhou por vós. Saudai Andrônico e Júnias, meus parentes e companheiros de prisão, os quais são notáveis entre os apóstolos e estavam em Cristo antes de mim. Ou seja, Paulo criara laços com pessoas, fruto do serviço dele, fruto da doação dele, e recebera, como ele fala de Maria, que cuidou dele, recebera de volta a ministração do amor de Deus que ele ministrara sobre os outros. E agora ele queria, como ele mesmo vai dizer lá no capítulo final, ele vai dizer que em muito desejo ver-vos indo para a Espanha. Paulo tinha um plano, ir a Roma, conhecer esses irmãos. Essa carta é uma espécie de saudação inicial, na direção de realizar um propósito missionário, porque era a intenção dele de, através de Roma, chegar à Espanha, coisa que sabemos que não aconteceu, embora algumas tradições apontem isso. Paulo foi acabar chegando em Roma como prisioneiro, como nós lembramos, depois da terceira viagem, a sua viagem para Roma, em função das acusações que recebera dos judeus e do encaminhamento, porque sendo cidadão romano, eles não podiam penalizá-lo, não podiam prendê-lo, não podiam matá-lo como queriam, não é? O procurador romano encaminhou-o a Roma, porque Paulo mesmo, o apelo a Roma, era direito dele. E ele foi parar em Roma como prisioneiro e lá veio a falecer depois de muito tempo. Mas isto não tira de Paulo essa visão da igreja como um corpo de Cristo espalhado por todo o mundo e vivendo a fé das formas as mais diferenciadas, propagando o evangelho das formas mais diferenciadas, porque em cada ambiente, e isso se aplica a nós aqui, não é? Você é convidado a ir a uma casa, você primeiro observa como as pessoas vivem, quem são aquelas pessoas,
algumas você já conhece, se são de alguma religião, você busca respeitar, mas ao mesmo tempo busca dar o seu testemunho. E era isso que Paulo visava. O texto, ele diz, verso 11, porque muito desejo ver-vos a fim de repartir convosco algum dom espiritual para que sejais confirmados. Por mais, diríamos, recente que seja a sua experiência com Cristo, ou por mais que longa que seja a sua experiência com Cristo, todos nós temos algo para repartir. Todos nós temos uma bênção para transmitir para as pessoas, daquilo que Deus fez na nossa vida, daquilo que Ele está fazendo com a nossa vida e daquilo que Ele pode fazer com a vida dos outros. Por isso, Paulo é veemente em dizer isso. E ele, ao mesmo tempo que ele diz que ele quer contribuir, ele dá testemunho de quão abençoado ele foi. Ele diz, versículo 14, pois sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, tanto a sábios como a ignorantes. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o Evangelho. Ou seja, Paulo se reconhecia que a vida e o testemunho que ele dava, que a herança de fé que ele recebera, ele devia a muitos. Ele nunca renegou o aprendizado que ele teve aos pés de Gamaliel, porque aos pés de Gamaliel ele descobriu e conheceu toda a tradição histórica da fé e das profecias que anunciavam Jesus, que inicialmente estava vedado aos seus olhos e que a ele foi descoberto lá no caminho de Damasco. Então ele tinha recebido heranças, ele tinha recebido testemunhos, e mesmo Ananias, que foi quem orou para que ele ficasse curado, foi instrumento de bênção de Deus para a sua vida. E assim por diante, se você vai lendo as cartas de Paulo, você vai ver que ele tem fundamento ao dizer, sou devedor tanto a gregos como a bárbaros, como a sábios como a ignorantes. Termino dando um testemunho para vocês. Quando pastor na Igreja Jardim Botânico, nós começamos um trabalho ali numa favela. E designei um irmão evangelista para cuidar do trabalho. E tínhamos alugado um salão e tudo. E ele, todo domingo à tarde, fazia culto lá, uma vez no meio da semana. E um domingo eu disse para ele, eu vou... E ele era marceneiro, um homem muito simples, de pouca escolaridade, mas de muita sabedoria, sabedoria de Deus, né? E um dia eu disse para ele, irmão Sebastião, ele falou que ia dar a ceia, eu falei para ele, esse domingo eu quero ir contigo lá, a participar desse culto. E eu fui. E chegando lá, ele virou para mim e disse, pastor, o senhor prega? Eu falei, não, eu vim para assistir, participar do culto, mas ouvir você pregar. Não, o senhor que é o pastor, o senhor tem que pregar. Eu falei, não, Sebastião, eu quero ouvi-lo. E ele acabou concordando, acendendo. O culto começou, cantamos e tudo mais. É a favela ali no Morro de Santa Marta, que fica ao pé do Corcovado, né? Dali a gente já encosta do morro, já sobe e já é o Corcovado. E ele está ali ministrando sobre o Evangelho de João, Jesus dizendo, eu sou o pão da vida, eu sou a água da vida, não é? Que aquele que vem a mim jamais terá sede e tudo mais. Aí ele disse, mas vejam bem, e quando ele enfatizou, eu sou a luz do mundo, ele disse, meus irmãos, deixa eu falar uma coisa para vocês. O Cristo que eu estou pregando não é que nem esse Cristo que está aqui em cima do Corcovado. Porque o Cristo do Corcovado, todo ano, a prefeitura contrata uma empresa de limpeza que vem com soda cáustica e lava o Cristo. O Jesus que eu estou falando, não é nós que lavamos ele, é ele que lava cada um de nós. Mas também ele disse, esse Jesus dali de cima precisa que a General Electric frequentemente venha para trocar as lâmpadas, para manter o Cristo iluminado. O Cristo que eu prego é ele que ilumina a vida da gente, é ele que ilumina os nossos caminhos. E eu fiquei assim pensando, puxa vida, eu estou aqui morando também ao pé do Corcovado, no Jardim Botânico, pregando todo domingo, e nunca percebi essa
conexão que ele fez. Então, eu, de um homem simples, marceneiro, eu recebi lições. E em toda a minha caminhada ministerial, eu aprendi com gente simples, coisas assim que eu posso dizer como Paulo. Eu sou devedor a sábios e ignorantes. Não no sentido que nós damos a palavra ignorante, pessoas que não têm escolaridade, né? Porque Deus quer usar cada um de nós com a experiência de vida que temos para edificar a outros. Essa era a percepção de Paulo, isso estava claro para ele. Não é? Com o coração quebrantado, humilde, nós transformamos a nossa vida em habitação de Deus. E quando Deus habita em nós, nós nos tornamos bênção para nós mesmos e para os que nos cercam. Que Deus te abençoe. É a nossa oração.